Meu caro Gustavo Schifino, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, bom dia. Bom dia, Felipe, é um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes aí da Rádio Guaíba. Em meio a tantas atividades, consegue acompanhar os jogos pela TV? Tá te informando sobre o Copa do Mundo ou só tá olhando os números de Porto Alegre, os números das vendas? Não, eu sou um esportista e eu gosto dessas atividades, eu tenho acompanhado bastante e dá tempo sim de conciliar tudo quando a gente faz com amor aí. Tá certo. Gustavo, a CDL lançou na terça-feira um balanço do que foi o primeiro final de semana de Copa em Porto Alegre. E esse balanço ficou aquém da expectativa de vocês. Nós tivemos na segunda, terça e quarta, dá para dizer assim, uma invasão de australianos e holandeses. Esses números já melhoraram? Qual é a avaliação das vendas da Copa do Mundo? Já melhoraram. O primeiro jogo ficou muito abaixo do que a gente esperava. Entre 95 e 103 milhões de reais foi o cálculo que se fez de incremento no varejo, né? São 300 milhões ao todo, sendo 100, um terço dos 300, de dinheiro que cada turista deixa no comércio. Os outros 2 terços ele deixa no serviço e deixa na hotelaria e gastronomia, de modo geral. O que aconteceu no primeiro jogo? Se confirmou os números aí um pouquinho abaixo no setor de serviços, mas na parte de varejo, que era aproximadamente 100 milhões, ficou na proporção desse jogo, que deveria representar alguma coisa perto de 18 milhões, pela atratividade, pelo número de turistas de cada um desses jogos, ficou na metade disso. Então nos frustrou muito o primeiro evento em Porto Alegre. A gente dividiu em 5 eventos, né? São 5 participações mais efetivas. E o segundo período, que é esse que tu pergunta, relativo aos holandeses e australianos, a gente ainda vai ter o dado final no final de semana, né? A gente dividiu o volume de turistas por cada um dos jogos. Certo. Então, para essa primeira análise de ontem, a gente tem um dado praticamente online aí de acompanhamento de vendas, ela ficou dentro do esperado. Se acontecerem boas vendas, né, ou de hoje a domingo, pode ser que fique aí nos 20 milhões, que era a previsão para esse segundo período. Se vê muito australiano dentro dos shoppings, muito holandês. Sim. E eles efetivamente estão com a roupa em desacordo com o frio que está. Se via ontem com com muita frequência, pessoas de chinelo de dedo, né? E bermuda. Então eles realmente estão comprando por necessidade. Então talvez até surpreenda e fique além do nosso orçamento. Perfeito. Me diga o seguinte, o que estão comprando os turistas? É roupa, são objetos? Porque afinal de contas a gente teve aí no primeiro jogo franceses, depois aí os franceses e hondurenhos, né? Os hondurenhos, nós não temos ninguém rico, né? Rico talvez sejam os coreanos aí, porque a gente pegou França, Europa, com as dificuldades que está enfrentando. Honduras não é um país rico. As pessoas que podem estar vindo de Honduras são ricas, ou têm dinheiro para fazer. Né? A Austrália e Holanda, talvez a Austrália esteja numa situação melhor do que a Holanda, né? Também ali. Agora vem os coreanos aí, né? Mas não dá para avaliar o turista pela situação do país onde eles vivem, né? O pessoal que viaja para esses eventos pertence àquela camada que tem mais possibilidades da sociedade onde vive. Então, aí são 100 mil pessoas em cada um dos jogos que vêm a Porto Alegre, sendo 25 mil turistas estrangeiros, né, durante o período de cada jogo. Esse pessoal, ele gasta R$500 por dia, aproximadamente, sendo 150 no varejo. Todos que vêm, mesmo os hondurenhos, esse valor de R$150, ele é dentro de uma média que já considera todos esses fatores. Então não é um aspecto de ser mais rico ou mais pobre. O que efetivamente está fazendo a diferença, e que no primeiro jogo não houve, é que os franceses, eles não foram ao comércio. Agora, me perguntar o porquê, eu também não sei. E os australianos, que o que se viu ontem, né, os holandeses e australianos, efetivamente foram para dentro dos centros comerciais, dos shoppings. E aí, para quem olha à distância,
vem aquele mar de gente, claro que aquilo dilui em toda a cidade, e aí a gente tem esse fator de venda aí, aproximadamente R$150 cada um. O que eles estão comprando? Souvenir, coisas relacionadas ao frio, isso nos ajuda muito, e isso está aumentando um pouquinho o ticket médio de Porto Alegre em relação às outras capitais. Mas basicamente são souvenirs da cidade, coisas relacionadas ao Brasil, ou até os seus países que os brasileiros prepararam para oferecer. Claro. Agora é interessante, né? Do ponto de vista do clima, Porto Alegre está com o clima esperado em termos de frio, e ainda bem, nos 2 jogos a gente não teve chuva, e não teremos chuva no terceiro jogo também entre Coreia do Sul e Argélia, né? O que melhora muito a circulação das pessoas na cidade, as pessoas conhecerem a cidade, né? Os dias estão frios até, mas com sol, a temperatura é agradável, os dias são bonitos, as pessoas vão sair falando bem de Porto Alegre, né? Exatamente. Tu é um cara que viaja muito, Felipe, tu sabe disso, né? A gente visitar um lugar, chuva, nem Paris é bacana, né? Não, tu acaba saindo com uma imagem negativa. Então a chuva tem um fator determinante. Um dia como hoje, frio, ensolarado, o pessoal vai ser encantado, eu tenho a impressão, né? Muitos eventos bacanas aí em vários lugares da cidade. Não. Eu acho que a gente vai deixar uma imagem muito positiva aí para esse turista que está vindo. E as coisas têm acontecido dentro de uma normalidade, né? De segurança, de deslocamento. Isso tudo é muito positivo. Uhum. Bom, essa é a situação realmente da gente pegar e visitar uma cidade com um clima, pode ser frio, mas o dia bonito, o dia claro, o sol, a presença do sol, aí é outro astral, né? Outro astral. E a festa que eles fizeram ontem, australianos e holandeses, foi linda. Agora é o seguinte, nós teremos coreanos e argelinos. Eu não imagino uma grande quantidade de coreanos e argelinos. Vocês têm alguma previsão? Tem. A gente fez um cálculo bastante seguro sobre esse aspecto. Aí baixa bastante esse número, né? Ele deve cair aí para perto de 12 mil turistas no total, embora o estádio esteja lotado. Sim. Mas ele cai bastante, né? O número. E também o consumo. A nossa média ela é ponderada de expectativa para cada período de jogo. Então aí a expectativa também, ela é menor dos 5 períodos, essa que envolve o jogo dos coreanos e argelinos é aquela que menos a gente tem expectativa de venda. Certo. Nigéria e Argentina. Devemos ter uma invasão argentina em Porto Alegre a semana que vem. A expectativa do comércio. O país, é aquela coisa que nós já comentamos aqui. O país está em dificuldade. Quem vem, nesse caso, pela proximidade, pode ser aí uma população de uma renda mais baixa. Qual a expectativa de vocês? É verdade. Aí também a gente está considerando uma expectativa quase que a metade da média de consumo por turista do que os outros jogos. Só que em contrapartida, mesmo sendo a metade, né, deixando alguma coisa como R$70 cada um dos argentinos no varejo, a gente ainda tem um aspecto que a quantidade é muito superior para esse jogo. Então, de todos os jogos, o das oitavas ainda é um pouco de expectativa, né? A gente ainda não sabe exatamente os 2 times que jogarão aqui, embora a gente traçou o perfil que está se confirmando aí, né? A princípio deve acontecer o que a gente tinha previsto em número de pessoas para a oitava também, em relação aos times que estão se classificando. Mas esse jogo da Argentina, ele é quem mais vai deixar dinheiro no comércio pela quantidade, mas não pela qualidade. Né? Então, ainda assim, tem tudo para ser o dia que a nossa cidade vai estar com o maior número de turistas. A gente tem uma expectativa aí em torno de 130, 140 mil pessoas com foco no jogo, nesse período aí do jogo da Argentina. Portanto, o seguinte, caro ouvinte que ontem enfrentou dificuldades no trânsito de Porto Alegre, se prepare. Quarta-feira que vem, 25 de junho, 13h, teremos jogo no Beira-Rio. De novo a Zona Sul vai fechar às 7h da manhã, né? E nós teremos, nesse caso aí, olha, 5 vezes mais gente circulando em Porto Alegre que ontem. Esse é o cálculo que está fazendo o pessoal do comércio, né? Então, nós, porto-alegrenses, devemos ter dificuldade. Vamos tratar bem todo mundo, porque esta é a nossa obrigação. Gustavo Schifino,
apesar então do primeiro final de semana ter ficado aquém da expectativa, pode haver uma recuperação aí em termos de vendas do comércio na Copa do Mundo? Pode, dificilmente vai confirmar os 105 milhões, que seria o ponto de máxima perspectiva. Se a gente conseguiu de mínima, que era 93 milhões, a gente já teria nesse momento como um dado positivo. A minha expectativa aí é que a gente fique um pouco abaixo das previsões iniciais, o que ainda assim seria como se a cidade tivesse mais um Dia das Mães no ano, assim, ainda assim é um volume importante de venda. Por sinal, uma última pergunta, vocês consideram que a Copa do Mundo, abre aspas, atrapalhou o Dia dos Namorados nas vendas, né? Sim. É isso? Isso é um dado ruim, né? A gente não imaginou que ia atrapalhar tanto, mas depois de as lojas terem fechado para assistir o jogo, o retorno não existiu, né? Aquele pós-jogo ali foi um dia, e era o dia mais importante de venda do mês de junho, o quarto dia mais importante do ano do varejo, e isso deu um impacto bem negativo ao que caíram as vendas do Dia dos Namorados. Soma-se isso ainda ao fato de em junho a gente ter tido um sábado a menos em relação ao junho do ano passado, a gente está com um cenário que é preciso que os jogos ajudem a recuperar isso, senão a gente vai ter um junho que não seria nada bom aí para os números gerais do comércio da nossa cidade. Que coisa louca, né? Porque a menos que a pessoa tenha começado a namorar no dia 11, não ter comprado presente no dia 12, se a pessoa tem a intenção de comprar, as pessoas não se adiantam mesmo, né? Deixam tudo para a última hora, né? Deixam para a última hora, e tem uma coisa que no comércio que a gente considera que é desvio de foco, né? O cara, ele está muito mais focado em se preparar para receber os amigos em casa, ou para ir no churrasco, ou para ver no trabalho como é que ele vai fazer os compromissos que ele não vai poder cumprir naquele dia. Então ele acaba ficando com a agenda curta, não só no dia que ela não existe, mas os dias anteriores acaba ficando tudo um pouco tumultuado, e acaba daí aquele presente, que é o presente por impulso, que representa nessas datas um dado significativo, porque muita gente já está num relacionamento mais estável, e que o presente do Dia dos Namorados não é uma coisa assim necessária do ponto de vista, claro, se o cara é namorado não deixou de comprar, mas boa parte dos maridos e esposas acabaram bypassando aí o Dia dos Namorados por outras prioridades, e isso acabou sendo uma realidade nesse Dia dos Namorados, que impactou muito negativamente aí as vendas. Tá bom, romantismo, a Copa do Mundo levou o romantismo. A data é comercial, eu disse isso lá no dia, tá? A data é comercial, mas tem aquele caráter romântico, né? Então é o seguinte, o romantismo foi pro espaço no Dia dos Namorados, o pessoal resolveu olhar o jogo e esqueceu realmente de comprar presente. Desfocou. Eu até acho que o pessoal, né, acho que acabou acontecendo aí, já não é a primeira vez que acontece isso em Copa do Mundo, que acaba desfocando. É uma pena, a gente tem uma reivindicação aí de que no Brasil não fosse feito nesse dia a abertura, fosse feito 1 ou 2 dias depois, mas não teve sucesso, porque é uma coisa muito específica do Brasil, essa realidade. Eu não sei Europa, né? Não sei Suíça no caso, mas o Valentine's Day é 14 de fevereiro, né? Então, eu acho que deve ser também para eles mais usual pensar se fosse, né? E também não iam trocar, né? Não sei. Não iam. Pensa em uma coisa muito maior do que esses detalhes assim locais. Eu acho também. Então tá. Gustavo Schifino, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho. Porque você vai trabalhar, né? As pessoas, você sabe disso, né? Exatamente. Um abraço. Vamos trabalhar, vamos acompanhar. Qualquer coisa, liga aí. Abraço, Felipe. Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre a respeito dos números, portanto, abaixo da expectativa em relação à Copa do Mundo.